Sejam bem-vindos ao canal Um Dia no Universo. Eu sou o Murilo e este é mais um vídeo de perguntas e respostas sobre ciência aqui no canal. E nos vídeos de perguntas e respostas sobre ciência, eu respondo a perguntas enviadas por vocês. Então, se você quiser que a sua pergunta seja respondida em algum vídeo futuro, deixe ela aqui nos comentários deste vídeo no YouTube mesmo e também me siga no Instagram, porque eu sempre peço pro pessoal enviar perguntas para mim por lá. Tá bom? Essa pergunta, inclusive, de hoje veio do Instagram. E se você é novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever para receber os próximos vídeos e também a assistir a playlist com todos os vídeos de perguntas e respostas sobre ciências que eu já fiz. Estão aqui neste card aqui no canto superior direito. E sem mais delongas, vamos à pergunta de hoje. E a pergunta de hoje foi enviada pelo Daniel, que perguntou por que o Sol é mais quente em volta do que na superfície. Valeu, Daniel, por ter enviado essa pergunta. Ela é bem difícil, como vocês vão ver. Caso você não saiba do que o Daniel está falando, é o seguinte: o Sol é uma estrela, e assim como toda estrela, ele funciona a partir de uma reação de fusão nuclear que ocorre em seu núcleo. O núcleo do Sol, então, lá o centro, bem lá dentro, é muito quente porque ocorre essa reação que libera muita energia e é o que faz o Sol ser quente. Então, o núcleo do Sol é muito quente. À medida que nós nos afastamos do núcleo e chegamos na superfície do Sol, nós vemos que essa temperatura abaixa. Eu já vou falar números para vocês verem o que é uma temperatura baixa quando a gente está falando de uma estrela. Mas a superfície do Sol, então, é mais fria do que o núcleo. Porém, quando a gente se afasta da superfície do Sol, ou seja, então agora indo para o espaço em volta do Sol, nós observamos um aumento novamente na temperatura. E isso é um quebra-cabeça meio difícil que a ciência moderna ainda não solucionou. Essa região externa que compreende o espaço em torno do Sol é chamada de coroa solar, ou de corona também. E essa região ela é composta por plasma muito difuso, muito rarefeito. Plasma nada mais é do que matéria, do que um gás que foi extremamente aquecido e fez então com que seus constituintes, seus átomos, perdessem elétrons. Então, o plasma é um tipo de matéria, é um estado físico da matéria, no qual os elétrons começam a se separar dos núcleos atômicos. Como nós estamos falando de uma composição majoritária de hidrogênio, que é o primeiro elemento da tabela periódica, aquele que só tem um próton e um elétron, nós estamos falando então de uma matéria, de um plasma que é composto de prótons e elétrons separados. Esse plasma, como eu disse, é muito rarefeito, ou seja, a matéria que constitui ele está muito difundida pelo espaço, tem uma baixíssima densidade. Porém, a temperatura dele é muito alta, chegando a mais de 1 milhão de graus Celsius. Eu não preciso nem dizer que essa temperatura é absurdamente alta. Para vocês terem uma ideia, comparando isso com a superfície do Sol, a superfície do Sol apresenta uma temperatura de aproximadamente 5.500 graus Celsius, que já é uma temperatura muito alta também. Não existe nenhum material, por exemplo, que nós conhecemos que seja sólido a essa temperatura. É muito alta. O ponto de fusão mais alto da tabela periódica é do carbono e é aí em torno de 3.500 e poucos graus Celsius. Então, realmente é algo muito extraordinário a temperatura na superfície de uma estrela, como é esperado. Em contrapartida, o núcleo do Sol apresenta uma temperatura na casa de 15 milhões de graus Celsius. É muito quente. Isso por conta da reação de fusão nuclear que ocorre lá dentro. Na verdade, essa temperatura ela é um pré-requisito para que ocorra a fusão e a fusão é o que mantém a temperatura. Mais ou menos isso. Então, é um equilíbrio que ocorre aí no Sol, um equilíbrio dinâmico muito complexo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, você pode ver no vídeo em que eu falo mais sobre as estrelas. Mas voltando então para a coroa solar. A coroa solar então é esta nuvem de plasma, essa atmosfera de plasma que circunda o Sol. E ela se estende até aproximadamente 13 milhões de quilômetros da superfície do Sol. Na verdade, não é como se chegasse a 13 milhões de quilômetros e ela acabasse. Na verdade, ela vai se ficando cada vez mais difusa até que meio que acabou, né? Não tem muito um limite aonde é a coroa e aonde não é mais. Ela é algo que vai se... Quanto mais a gente se afasta do Sol, mais difusa, mais rarefeita ela vai ficando, até que chega um ponto em que a gente considera que não é mais a coroa, e este ponto é mais ou menos 13 milhões de quilômetros da superfície do Sol. A coroa, como eu disse, é muito quente, e se você se lembra de algumas vezes que eu já mencionei isso aqui no canal também,
Você deve se lembrar que um material quente ele emite radiação. Da mesma forma que, por exemplo, um pedaço de ferro, quando a gente aquece no fogo, em uma fornalha, por exemplo, para forjar ou fazer qualquer coisa assim, ele fica vermelho de quente, ele fica incandescente. Os gases e todo tipo de matéria também emitem radiação com maior intensidade quanto maior for a temperatura. Mas a gente não consegue ver este brilho que a coroa solar emite por conta do próprio Sol, que é muito mais brilhante. Mas existe uma ocasião em que daqui da Terra é possível visualizar a coroa solar, que é durante um eclipse solar, porque aí a Lua entra na frente do Sol e a gente consegue ver o brilho da coroa solar em volta da onde está localizado ali o Sol. Então, é uma forma de visualizar a coroa solar, inclusive foi assim que ela foi descoberta para início de conversa. Mas voltando para a pergunta que eu recebi, que é por que a coroa solar é tão quente em relação à superfície, a resposta é: nós não sabemos. A ciência moderna não tem uma resposta definitiva para essa pergunta. Mas nós sabemos algumas coisas sobre isso. Primeiro, é um bom ponto de partida, a gente sabe o que não é a resposta. E o que não é a resposta são os mecanismos diretos de transferência de calor. Os mecanismos de transferência de calor basicamente são três diferentes: a condução, a convecção e a radiação. Vou explicar super rápido o que é cada uma delas, tá? A condução é quando a gente tem a transferência de calor dentro de um mesmo material ou em dois materiais em contato. E este calor, essa diferença de temperatura entre os dois materiais, faz com que a energia seja transferida diretamente de um material a outro ou ao longo do mesmo material. Já a convecção é quando a gente tem a transferência de calor dentro de um fluido. Este fluido, quando a gente submete ele a regiões que têm temperaturas diferentes, a região do fluido que tiver a maior temperatura vai se expandir, né, por conta de dilatação térmica, portanto a sua densidade vai baixar, então ela vai subir. Esse fluido mais quente em relação ao resto vai ter um movimento de subir, enquanto o fluido mais frio vai descer, então isso vai gerar um movimento de convecção desse fluido que faz com que a troca de calor então aconteça entre um ponto mais quente e um ponto mais frio através deste movimento que mistura o fluido quente com o fluido frio. Esse mecanismo, por exemplo, é o que gera vários tipos de fenômenos atmosféricos, até mesmo tempestades e furacões e coisas desse tipo, né? Regiões de baixa pressão, de alta pressão e tudo mais. Apenas um exemplo. E por fim, a radiação tem tudo a ver com o que eu estava dizendo, que todo corpo que tem temperatura emite radiação. E quanto maior for a temperatura deste corpo, mais intensa é essa radiação que ele emite. E essa radiação nada mais é do que energia. Então, quando nós temos um corpo quente e um corpo com menor temperatura em relação a este primeiro corpo aqui do exemplo, os dois estão emitindo radiação, mas o que tem maior temperatura emite mais radiação, portanto, o que tem menor temperatura emite menos do que recebe, e portanto a energia flui do corpo que tem mais temperatura para o que tem menos temperatura. E isso é o porquê não pode ser nenhum desses três mecanismos que está fazendo com que a coroa solar seja mais quente do que a superfície do Sol. Porque a temperatura, ou melhor, a energia sempre flui, a energia térmica sempre flui de um corpo que tem mais temperatura para o que tem menos temperatura, e nunca o contrário. Portanto, se a superfície do Sol está a 5.500 graus Celsius, a energia não pode estar fluindo diretamente dela para a coroa solar simplesmente por algum desses mecanismos, porque a temperatura da coroa é maior do que a da superfície. Então, na verdade, por esses três mecanismos, a energia estaria fluindo da coroa solar para a superfície, o contrário do que a gente precisa para que essa temperatura alta seja mantida na coroa solar. Portanto, o que deve estar acontecendo no Sol para que a coroa em volta dele seja mais quente do que sua própria superfície é algum mecanismo intermediário de transferência de energia. Então, a energia está sendo transferida por algum mecanismo do Sol para a coroa e depois está sendo convertida em energia térmica, em calor, que gera a maior temperatura da coroa. E é isso que a gente não sabe. Que mecanismo é esse? Mas a gente tem algumas ideias, algumas hipóteses de que mecanismo poderia ser. E eu quero então nesse vídeo apresentar superficialmente duas dessas hipóteses. Vocês vão ver que são mecanismos muito complexos, muito complicados. Até por isso eu não tenho nem condições de me aprofundar nesse assunto tanto assim,
mas ao mesmo tempo é um assunto muito legal que eu quero apresentar para vocês. A primeira hipótese que eu quero apresentar é a hipótese da reconexão magnética. Essa reconexão magnética, ela é um fenômeno já observado, né? Um fenômeno que existe realmente, e ela se trata na conexão entre linhas diferentes de campos magnéticos. E isso, quando ocorre essa reconexão, ocorre uma liberação de energia, tá? Como eu disse, é algo complexo. Mas a ideia básica é a seguinte: o Sol tem um campo magnético muito forte, muito poderoso. E este campo magnético ele possui linhas de campo, ou seja, ele se estende em direções, em sentidos diferentes, de uma forma assim, muito intensa e muito bagunçada, digamos assim. São muitas linhas magnéticas em todas as direções ali no Sol. E essas linhas magnéticas, esses campos magnéticos, eles conseguem acumular energia mais ou menos como se fosse um elástico, para a gente fazer uma analogia. E é como se o Sol, esse campo magnético do Sol, ele acumulasse energia como um elástico, e à medida que este campo magnético é alterado devido ao próprio processo natural do Sol, de convecção do plasma que compõe o Sol, a própria rotação do Sol e vários outros fatores, à medida que esse campo magnético tem a sua direção alterada, pode acontecer o que se chama reconexão magnética, e é onde há a liberação dessa energia. Tem algumas formas de ilustrar isso, mas a que eu quero mostrar para vocês é a partir da erupção solar. A erupção solar nada mais é do que uma ejeção de material da superfície do Sol para o espaço. E ela acontece justamente por esse mecanismo de reconexão magnética. Nós conseguimos ver aqui na animação que existem regiões onde o campo magnético do Sol forma arcos. E esses arcos acumulam plasma ao longo dessas linhas de campo magnético, da mesma forma que o ferro, por exemplo, a agulha de uma bússola, aponta para a direção do campo magnético da Terra. A diferença é que o campo magnético do Sol é muito mais poderoso do que o da Terra, e também que não é uma agulha de um material sólido, e sim um material fluido, um plasma. Então ele se conforma ao longo de toda essa linha, esse arco formado pelo campo magnético do Sol. Tá? Isso aqui eu vou colocar a imagem da Terra em escala só para vocês terem a ideia do tamanho desse arco que nós estamos observando na superfície do Sol. Quando ocorre então esse arco aí, né, devido a alterações do campo magnético naturais que vão ocorrendo periodicamente no Sol, pode ocorrer a reconexão magnética, onde no meio aí desse arco ocorre uma conexão das linhas de campo magnético, liberando energia rapidamente como um elástico, né, como eu disse, e fazendo com que seja ejetado muito material para fora do Sol, para longe do Sol. Isso é uma erupção solar. Então aqui na animação a gente consegue ver o momento em que o campo magnético se conecta ali no meio do arco e se separa em duas, o plasma que estava ali em volta se separa em duas massas diferentes, né? Uma que retorna para a superfície do Sol e outra que é ejetada. Este mecanismo, em escala pequena, né, em menor escala, poderia estar aquecendo constantemente a coroa solar. Então, o que nós teríamos nesse caso, segundo essa hipótese, seria que na coroa solar estaria acontecendo esse mesmo processo, só que em escala muito menor e muito mais constantemente, e, portanto, aquecendo assim a coroa solar devido à transferência de energia do Sol para a coroa através do seu campo magnético. Então, esse é o mecanismo indireto que eu estava mencionando. Através do campo magnético do Sol, existiria a transferência de energia para a coroa solar, e depois que essa energia fosse transferida, ela poderia ser liberada na forma de energia cinética, que causaria o aquecimento, então, deste material em torno do Sol. Essa é uma hipótese que eu expliquei de forma simplificada. Quero reforçar isso. E a segunda hipótese que eu quero apresentar é a hipótese das espículas. Espículas são jatos de plasma que são ejetados do Sol, mas por um mecanismo diferente da erupção solar. Na verdade, é um mecanismo que a gente também não sabe qual é. Então, mesmo que as espículas sejam a causa do aquecimento da coroa solar, aí a gente vai ter só mudado a fonte do problema, porque antes a gente não saberia, hoje, né, a gente não sabe qual é a causa do aquecimento da coroa solar. Se for as espículas, a gente não sabe qual é a causa das espículas. Então, tem muita coisa sobre o Sol que a gente ainda tem que aprender. Isso é muito legal. Sempre que a gente fala de algum assunto na ciência
que não é muito bem compreendido, é sempre uma área muito legal de se explorar, de se estudar, e é sempre algo que a gente sabe que vai trazer frutos no futuro e também é muito importante. No final eu vou falar um pouquinho do porquê é importante a gente saber mais sobre o Sol. Mas eu saí um pouco do assunto aqui. Voltando para as espículas, elas são jatos de plasma que são ejetados do Sol também, com muito mais frequência do que... Elas ocorrem com muito mais frequência do que as erupções solares que eu tinha mencionado pouco tempo atrás. A qualquer momento, cerca de 3 milhões de espículas estão sendo formadas na superfície do Sol. Então ele realmente está cuspindo muito material para o espaço o tempo todo através desse mecanismo que a gente não conhece muito bem. O que acontece é que este plasma da superfície do Sol ele é acelerado muito violentamente e ele é ejetado a mais de 100 km por segundo, né, a velocidade dele. Então isso gera um aquecimento desse plasma. Então esse plasma que sai da superfície do Sol é muito mais quente do que o próprio plasma que está ali formando a superfície do Sol, aquele de 5.500 graus Celsius que eu já tinha mencionado. Então esse plasma que foi aquecido e acelerado, ele pode estar alimentando a coroa solar com este material quente, que é o que falta, né, na nossa equação do porquê a coroa solar é quente. Então é isso, é um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo a gente não sabe muito bem, então é um pouco misterioso este mecanismo das espículas, mas basicamente então é o material quente sendo adicionado na coroa solar constantemente por conta desses jatos que são liberados da superfície do Sol. Bom, rapidamente então eu quero falar agora do porquê é importante a gente compreender todos esses fenômenos relacionados com o funcionamento do Sol. Isso é importante porque o Sol ele determina completamente o que a gente chama de clima espacial. O clima espacial é justamente o efeito que o Sol, a atividade solar, tem no espaço próximo ao nosso planeta Terra. E isso é muito importante nos dias atuais para o ser humano, para a civilização humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque simplesmente para a vida terrestre selvagem, como foi a única coisa que existiu na Terra por muito tempo, os efeitos do clima espacial não eram tão relevantes, porque a gente tem uma atmosfera que nos protege dos raios ultravioletas e da maioria das outras radiações mais perigosas, da mesma forma que a gente tem um campo magnético protegendo a gente de partículas carregadas e de outros tipos de radiação também, e de coisas perigosas que o Sol está lançando na gente o tempo todo. Então aqui na superfície, o Sol, essa atividade solar não tem tanta influência, né? Além, claro, do aquecimento que ele causa. Isso influencia totalmente. Mas eu estou falando mais de radiação e de partículas carregadas que ele lança ao espaço. Porém, à medida que a gente constrói satélites e à medida que a gente utiliza mais e mais energia elétrica e temos redes de transmissão de energia gigantes que atravessam continentes e que são extremamente vitais para o funcionamento da nossa civilização, a gente tem que se preocupar sim com os efeitos do clima espacial, ou seja, os efeitos da atividade solar no espaço em torno da Terra. Isso porque essas tempestades, as tempestades solares que estão relacionadas também com a ejeção de massa solar, elas são variações principalmente no campo magnético do Sol. E essas variações podem causar várias interferências no funcionamento dos equipamentos elétricos e eletrônicos aqui na superfície da Terra e ainda mais lá em cima nos satélites, né, que são tão vitais para a comunicação, para as tecnologias de GPS, as próprias tecnologias de monitoramento de clima e tempo aqui da Terra. Então, muitos dos satélites que a gente tem orbitando a Terra nesse momento estão justamente monitorando a atividade solar para que a gente saiba como está o clima no espaço, ou seja, como está a atividade solar que influencia muito nas atividades humanas aqui na Terra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu acho que em alguns momentos eu entrei em algumas tangentes e eu talvez tenha desviado um pouco do assunto. Ao mesmo tempo é um assunto muito complexo, muito abrangente, então teve coisas que eu quis realmente desviar e falar. Espero que vocês tenham gostado, espero que a resposta tenha sido satisfatória e quero agradecer de novo ao Daniel por ter mandado essa pergunta, foi uma pergunta muito legal. Se você já enviou sua pergunta, não se preocupe, ela está arquivada e vai ser respondida no futuro. Se você ainda não enviou, está esperando o quê? Coloca aqui nos comentários e me segue lá no Instagram também, se você quiser acompanhar
as coisas que eu posto, e também, se você quiser acompanhar quando eu vou pedir por perguntas por lá. E não se esqueçam, então, de avaliar este vídeo, caso você tenha gostado, né? Dá o joinha, se você não tiver gostado, dá o negativo. Isso também ajuda, acreditem se quiser. E deixar o seu comentário com a pergunta, eu já falei isso, e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, porque assim você recebe notificações quando eu enviar vídeos novos. Muito obrigado a todo mundo que assistiu este vídeo e até a próxima!